O nosso tema na noite de hoje é Tenho depressão, o que fazer? Nós estamos com pessoas aqui no Salão do Plenitude, presencialmente, e a maioria nos acompanha pela internet. Tivemos um probleminha com o Facebook, de acesso ao Facebook. Estamos transmitindo pelo Instagram e pelo YouTube. Vamos começar a refletir sobre a história de vida de uma pessoa chamada Marina, que há 18 meses tem estado em depressão. Marina tem 51 anos. Vejamos a sua história, narrada nas suas próprias palavras. Estou em depressão. É uma tristeza muito grande. Sinto um desânimo para tudo. Tenho saído de casa apenas para ir trabalhar, porque não tem jeito. Se eu não for, eu perco o emprego e aí tudo vai ficar pior. Quando chega o fim de semana, fico no quarto com tudo escuro, sem querer fazer nada. Choro muitas vezes, mas o choro não me alivia. Ao contrário, aumenta mais a angústia que eu sinto. O dia inteiro pensando coisas negativas. Chego a entrar em desespero de tanto pensamento negativo que eu tenho. É muita mágoa, muita raiva, ódio. Sabe por quê? Todo esse martírio começou depois que descobri a traição do meu marido. Eu nunca esperava isso, porque já fazia 3 anos que ele tinha outro relacionamento fora do casamento e eu não suspeitava de nada. Quando descobri, foi um choque para mim, porque sempre tivemos muita cumplicidade em nossa relação. Nunca pensei que ele pudesse fazer isso comigo, depois de 28 anos de casados. Aquele crápula é uma dor muito grande. Sinto uma tristeza tão profunda quando penso no que ele me fez. É insuportável. Eu o tempo todo pensando em tudo o que aconteceu. Sinto muito ódio dele. Eu não merecia isso. Eu fazia tudo o que ele gostava. Estava sempre agradando ele. Fazia os pratos preferidos dele. Até sexualmente eu fazia certas coisas que me constrangiam só para agradar ele. E não adiantou nada. Acabou me traindo com outra bem mais nova do que eu. Que ódio que eu tenho. Não suporto o que ele me fez. Penso que nada vai dar certo para mim. Eu sonhava envelhecer cuidando dele como sempre fiz. E ele acabou com o meu sonho, aquele desgraçado. Meus filhos não sabem o que fazer para me ajudar. Tenho 2 filhas e um filho, que fazem de tudo para que eu saia dessa depressão que eu entrei. Muitas vezes eles dizem que não tem mais esperança, porque tudo que fazem não adianta. Porque eu permaneço triste. Nessas horas, eu sinto que eles têm razão. Sinto uma culpa enorme por tudo que está acontecendo. Não aguento mais tudo isso. Tenho pensado muito em suicídio, para acabar de vez com essa agonia. Mas eu me arrependo de pensar assim, porque acredito em Deus. Peço para Ele perdoar a minha fraqueza, porque lá no fundo, não é isso que eu quero.
O que eu quero é me libertar dessa tristeza sem fim que eu entrei depois dessa traição. O que eu faço, doutor? Vejamos que o problema da Marina é uma revolta enorme em relação à traição que recebeu do ex-esposo. Hoje, já separada dele, ela continua rememorando o momento que descobriu a traição. A sua vida passou a girar em torno do ódio, da mágoa e do ressentimento devido à traição. Mesmo depois que se separou dele. O que isso significa? Significa que para Marina se libertar, somente é possível mudando o foco. Desidentificar do seu esposo e do que ele fez e do sonho que tinha de envelhecer junto com ele, para focar em si mesma, na sua própria vida. Por que isso? Porque, de fato, o problema de Marina não começou verdadeiramente com a traição do esposo. Vem de muito antes. Porque, observando a sua história, ela vivia em função do relacionamento com o esposo. Vivia para agradá-lo, fazia até coisas que não gostava somente para agradá-lo. Buscava ser aceita, agradando. Isso gera uma inautenticidade no relacionamento. Porque para uma pessoa agradar, sempre deve se autoanular. Isso é uma máscara do ego. Ela se autoanula, anula as suas vontades para fazer valer a vontade do outro. Ela abriu mão de viver integralmente a própria vida para viver a relação com o esposo. O exemplo de Marina, infelizmente, é muito comum. Muitas mulheres, homens também, tornam-se codependentes dos seus cônjuges por um processo que nós chamamos na psicologia de dependência afetiva, que provém de uma carência afetiva. A pessoa tem uma carência de autoamor, de autoacolhimento amoroso e busca no outro o afeto, busca no outro o amor. A depressão é uma consequência das escolhas que a própria pessoa faz. No caso da Marina, esse jeito que ela via a vida. É muito mais a responsabilidade dela do que do ex-esposo. É claro que ele teve a cota de participação. Ele é corresponsável por essa depressão. Mas a responsabilidade maior é dela mesma. Por quê? Porque Marina abriu mão da sua vida para viver a vida do outro. Ela fazia isso também com os filhos. Então, se ela quiser se libertar da depressão, o primeiro passo será abrandar a revolta que sente, humildar o orgulho ferido e perdoar o que o esposo fez. Vejamos, abrandar a revolta, humildar o orgulho ferido e perdoar. São 3 ações fundamentais para que um processo desse nível seja superado. A revolta é a não aceitação de um fato consumado. Havia um fato consumado ali acontecendo,
que ela não tinha como mudar. Aquilo era passado, mas ela estava vitalizando esse passado diariamente. Humildar o orgulho ferido. Por quê? Marina, o tempo todo, focada no esposo, em agradar o esposo, em fazer as coisas para ele, se sentia orgulhosa de tudo aquilo que ela fazia para ele. Como se fosse o quê? Uma super mulher insubstituível. E quando descobre que o esposo já tinha uma relação de 3 anos com outra mulher clandestina, fora do extraconjugal, mas que buscou uma outra e não ela, que era aquela que fazia todos os gostos dele, isso gera um processo de ferimento no orgulho. Que a pessoa sente aquela situação e adentra um processo que a perturba. A outra questão é o perdão. O perdão, ele é muito incompreendido. Por quê? Muitas vezes a pessoa pensa que perdoar é oferecer algo bom para alguém que nos fez um mal enorme. Então é assim que Marina via a questão. O esposo a traiu, 3 anos de uma relação que ela não sabia da existência, 3 anos convivendo duplamente, e ela sentiu muito vilipendiada, muito agredida. Então, usando uma metáfora, uma analogia, o ato do esposo, do ex-esposo de Marina, é semelhante a uma pedrada que ele deu e que alcançou a testa dela. Machucou, formou uma ferida. O ato do outro. Mas vejamos, quem é que está mantendo a ferida aberta? Já não é mais o ex-esposo, é ela própria. Então nós chamamos isso na psicologia consciencial de alimentar o ofensor interno. A pessoa recebe uma ofensa, recebe uma agressão psíquica, emocional, foi muito intensa, sem sombra de dúvida. A agressão gerou a ferida. Não é uma ferida na testa, é só uma analogia, é uma ferida lá na alma, profunda. E o processo do ódio que Marina sente, do ressentimento, da mágoa, é semelhante a um estilete que ela vai lá todos os dias de frente ao espelho e machuca a ferida, para que a ferida esteja sempre dolorosa, que ela esteja sempre sangrando, purulenta, para ela mostrar para todo mundo, olha o que fizeram comigo, olha o que fulano fez comigo, olha. A pessoa se alimenta de uma maneira muito mórbida, ressentindo o processo. A palavra ressentimento diz exatamente isso. Ressentir diariamente. Às vezes horas a fio, como ela diz, é ódio, pensamentos de ódio, de vingança em relação ao ex-esposo. Durante dias e dias. No fim de semana, quando ela não precisa sair para trabalhar, tranca-se no quarto e fica lá remoendo, ressentindo. Isso gera uma energia mental tóxica muito grave. A depressão é consequência disso. A depressão é uma doença efeito de causas profundas do espírito. Então, vejamos, o perdão é um grande ato de auto-amor.
Funciona, vamos imaginar a ferida aberta, purulenta. O perdão é semelhante a um creme com poder cicatrizante que a pessoa vai passar na ferida. Ela vai limpar, fazer toda a limpeza com antisséptico e passar o creme cicatrizante. Depois que a ferida é cuidada diariamente, o que vai acontecer? Ela vai cicatrizar. Muita gente diz, perdoar é esquecer. Não, não tem como esquecer. A não ser que a pessoa desenvolveu um Alzheimer. Aí ela esquece porque criou uma doença para esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é curar aquela ferida que veio de fora e é um processo de curar a ferida e vai permanecer a cicatriz. Só que cicatriz não dói. O que dói é a ferida purulenta, sangrando, o estilete que a pessoa faz. Cada pensamento de ódio, cada ressentimento é estilete machucando a ferida. Isso é que faz a ferida doer. Né? A pedrada, claro, doeu naquele momento. Mas se ela já desde o princípio tivesse trabalhado o sentimento do perdão como um ato de alto amor, o que aconteceria? Daqui a pouco a ferida estava cicatrizada e ela se lembra do fato e não dói mais. Um dos parâmetros para a pessoa saber se ela perdoou é lembrar-se da situação e, ao lembrar-se, não sente dor. Ela pode lembrar todos os detalhes da situação, do dia da pedrada, do como foi, de tudo mais. Mas não dói mais. Por quê? Porque a ferida está cicatrizada. É assim que funciona o perdão. Uma das grandes fontes de superação da depressão. Agora, para realizar isso, não é uma tarefa fácil. Didaticamente, nós falamos, né, do processo da cura da ferida, dessa ferida simbolicamente falando, para que a pessoa possa verdadeiramente perdoar e trabalhar nesse movimento amoroso, ela deve desenvolver aquilo que na psicologia consciencial nós chamamos de autoacolhimento amoroso. O autoacolhimento amoroso ele é formado por 5 virtudes básicas: autoamor, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Para que Marina se sinta como realmente ela é, um ser amoroso em sua essência, criado por Deus para sentir em si mesma o bem, o bom e o belo. Todos nós fomos criados para isso. Todos nós fomos criados por amor e para o amor. Então, Marina, ela é convidada nesse momento a se desidentificar do que o esposo fez, do ex-esposo fez. Desidentificar, eu não sou as ações que ele fez. Isso fez parte da minha vida, mas hoje eu estou numa outra condição e eu quero melhorar, eu quero mudar isso. Esse exercício é um exercício profundo de auto-amor, para que a pessoa centre foco nela mesma. O foco dela está no outro e no que o outro fez no passado. Nós não temos poder sobre o que os outros fazem, nós não temos o poder sobre o tempo passado, porque já passou, nem o tempo futuro. O único poder que nós temos é sobre nós mesmos e
sobre o tempo presente, sobre o aqui e agora. Então, é isso que Marina vai ser convidada para se acolher amorosamente. Então vejamos, vamos refletir cada virtude do autoacolhimento amoroso. O autoamor é a virtude inicial, que tem como base duas outras virtudes: o sentimento de filiação divina e o sentimento de aprendiz. O que é o sentimento de filiação divina? A visão da psicologia consciencial, quem acompanhou a semana Liberte-se da Depressão, viu que a psicologia consciencial é profundamente teísta, não religiosa, não dogmática, não entramos no âmbito da teologia, do dogmatismo, que muitas religiões têm, mas trabalhamos na psicologia consciencial a conexão com o arquétipo primordial que é Deus, que nos criou por amor e para o amor. Dentro dessa visão profunda, o sentimento de filiação divina nos sintoniza com a nossa realidade espiritual. Eu sou um espírito imortal, filho de Deus. Eu sou, vocês são, Marina é, todas as pessoas somos. Então Deus, nessa concepção da psicologia consciencial, é uma grande energia criadora do universo. Essa energia criadora cria tudo que existe, por amor e para o amor. Por amor, porque Deus, como diz o apóstolo João, na primeira epístola, ele é amor. Tudo que provém de Deus, essencialmente amor. Então, por amor e para o amor, para manifestar o amor dentro de nós. Vejamos que Marina, o que ela estava manifestando? Ódio, ressentimento, mágoa, orgulho ferido, revolta. Os sonhos dela se desfizeram de envelhecer junto com o esposo. Uma série de processos. Claro, tem uma justificativa? Tem. Agora, permanecer nesse processo por causa de uma situação é um movimento de desamor com ela mesma. Nós somos criados, fomos todos criados por amor e para manifestar o amor de Deus. A começar por quem, em primeiro lugar? Por nós mesmos. O amor a si mesmo é a base de tudo. Por isso, a primeira virtude fundamental do autoacolhimento amoroso é o autoamor. Amar a si mesmo. Então é o que a Marina é convidada a desenvolver. Começar com ela mesma. E a partir dela irradiar gradualmente esse amor. Veja, Marina tem 2 filhas e um filho para conviver, netos para conviver que ela tem. E ela estava ali fechada num quarto no fim de semana inteiro, um quarto escuro, se negando a tudo por causa de uma situação dolorosa, sim, desafiadora, sim, mas que é possível ser superada. Quando nós nos sintonizamos com o amor divino, com a fonte de criadora que criou tudo por amor e para o amor, nós geramos uma energia mental profundamente salutar, diferente da energia mental tóxica do ódio, do desejo de vingança, de todo o processo de ressentir
aquilo que aconteceu de uma forma repetida, muitas e muitas vezes. Então, é muito importante que Marina conecte com a fonte criadora de tudo que existe, com essa finalidade última, que é o amor. Todos nós somos convidados a nos conectar com essa finalidade última, com a finalidade maior das nossas existências, com tudo aquilo que buscamos enquanto ser essencial que somos. O ser essencial é uma espécie de terapeuta interior, um médico interno, que está sempre à nossa disposição para que nós, conectados com Ele, possamos curar as nossas feridas, para que nós possamos nos libertar das dificuldades que criamos, ou que outras pessoas criam e que nos afetam de alguma maneira. Então, quando nós nos conectamos com o ser essencial, esse terapeuta interior, amoroso e acolhedor, a nossa energia mental, que era tóxica, vai se desintoxicando e se tornando uma energia mental profundamente salutar. Tem um poder muito maior do que nós imaginamos. O poder terapêutico do alto amor, que nos conecta profundamente com a essência divina que somos, nos conecta profundamente com Deus. Além do sentimento de filiação divina, nós somos convidados a desenvolver a virtude do sentimento de aprendiz, para que vejamos a vida como uma fonte de aprendizado. Vejamos, o que Marina passou é doloroso? Sem sombra de dúvida, é muito doloroso. Agora, é uma oportunidade para que ela aprenda determinados valores que ela nunca tinha exercitado. Então é daquele ditado popular, do limão, vamos fazer uma limonada? Ela pode ficar ali o resto da existência, porque se ela não fizer um esforço, ela pode ficar o resto da existência focada naquele ponto. Já tinha 18 meses quando ela buscou ajuda mais intensa para resolver a questão. Porque se a pessoa permanece realizando as mesmas ações sempre, ela vai ter sempre os mesmos resultados. Então esse movimento que a vida está convidando, ela centrar no aprendizado. O que eu posso aprender dessa situação? Uma situação do passado, ela é muito educativa, que nós podemos utilizar o recurso daquele momento doloroso, infeliz, sim, mas que serve para a nossa educação, para nosso aprendizado. A pessoa pode ter oportunidade de escolher permanecer ressentido, usando aquilo como um instrumento de sofrer e fazer outras pessoas sofrerem, porque os filhos de Marina, como nós vimos na história, não sabiam mais o que fazer para ajudar a mãe. Imagina o sofrimento da família como um todo, como fica. Ela podia escolher isso, permanecer assim, ou escolher conectar com o sentimento do amor íncito em si mesma, conectar com o sentimento de aprendiz, essa virtude fundamental, e focar no aprendizado e na transformação. Então é importante sempre lembrar, todos nós somos criados pelo amor e para o amor, para sermos fiéis à lei de amor. A lei de amor é a lei maior do universo, que faz com que todo o universo funcione em harmonia.
a desarmonia, o próprio ser humano cria, fomentando ódio, fomentando situações de desamor, as mais diversas possíveis. O auto-amor vai levar à próxima virtude, que é a autoaceitação. A autoaceitação é resultante do auto-amor, por quê? A pessoa se aceita filho de Deus, aprendiz da vida. Se ela se aceita quem ela é, ela vai aceitar, ser convidada a aceitar como ela está. Então, quem nós somos? Um espírito imortal, aprendiz da vida em evolução, buscando construir a própria felicidade. Isso é o que nós somos. Agora, como nós estamos? Cada um de nós tem as suas limitações. Essa pergunta, como nós estamos, está ligada à personalidade transitória, que o espírito imortal utiliza enquanto está aqui na vida de relação, que é essa vida que nós temos aqui, que é transitória. Vejamos que Marina, ela está focada no momento. Mas ela, como espírito imortal, ela é muito mais do que aquele momento. Ela tem um passado milenar dentro da visão da psicologia consciencial e vai ter um futuro enorme pela frente. E a pessoa fica focada no momento e passa a vida dela se conduzir por aquele momento. Isso é muito doloroso. Isso é entrar num processo de confusão de como nós estamos com quem nós somos. Então a autoaceitação é a virtude que você aceita quem você é, conecta-se com o auto-amor para acolher como você está. Para que a pessoa supere a depressão é muito importante ela se acolher como ela está. A nossa fala aqui deve ser tomada pelas pessoas como um processo de aprendizado. Em momento algum nós estamos estimulando a Marina a se sentir culpada. Porque a culpa, nós vimos, é um dos grandes problemas da depressão. Responsável por aquilo que estava acontecendo com ela, porque ela é responsável pelo processo de machucar as feridas, mas não culpada. A responsabilidade é um movimento em que a pessoa se responsabiliza pelos seus atos, porque é uma virtude importante, e a partir da responsabilidade pelos seus atos, ela vai buscar mudar gradualmente as atitudes que tem. Muito diferente da culpa. A culpa ela fica se lastimando pelas decisões e pelas ações que fez. Mas se as ações são do passado, a única coisa positiva que nós podemos fazer com os nossos erros passados é aprender com ele. Por isso, a filiação divina e o sentimento de aprendiz. É a base da virtude do auto-amor, que também vai continuar na virtude da autoaceitação. Então vejamos que a personalidade transitória traz conflitos, traz inibições, traz em si traumas existenciais, interexistenciais. O que a Marina aconteceu com ela é um trauma existencial, bem claro, uma situação traumática. Vocês querem que desligue aqui? É só pegar o... Vai ali e desliga. A autoaceitação vai ser a virtude que faz com que a pessoa aceite quem ela é e como está, de modo a adentrar em um movimento de autotransformação daquilo que ela pode mudar, aceitando que tem limitações a serem modificadas gradualmente e tem questões que não têm o poder de mudar. Tudo aquilo que o ex-esposo fez, Marina não tem como mudar. Tudo aquilo que aconteceu no passado, seja
aquilo que ele fez, aquilo que ela fez, em cima daquilo que ele fez, não tem como mudar. O que ela tem como mudar é a atitude dela aqui e agora. Ela quer se libertar da depressão verdadeiramente? Quer. Então, quando nós queremos algo, a pessoa pode dizer, como eu quero isto, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço me libertar, curando as minhas feridas interiores. Então vejamos que isso é o poder que o auto-amor e a autoaceitação gera. A partir da autoaceitação, Marina vai ser convidada a adentrar na virtude da autoconfiança. Ou seja, confiar que tem o poder de se conectar com as leis, sobretudo de amor e de misericórdia, para colher-se com amor e compaixão, sabendo que pode, que é capaz, que merece transformar as suas limitações em oportunidade de desenvolvimento interior para se melhorar no limite de suas forças. Esse é o grande objetivo da vida. Nós temos limitações, sim, todos nós temos. Nós temos dificuldades de lidar conosco, com o outro. Todos nós temos. Mas nós temos o poder de superar tudo isso. Todos nós temos esse poder. Essas duas leis, a de amor e de misericórdia, amparam sempre o ser para que ele possa transformar gradualmente as limitações que traz em si, ampliando os potenciais do espírito mortal que ele é. Então, todos nós trazemos um potencial e as leis que o Criador dotou ao universo, elas são parceiras para nos auxiliar no processo de desenvolvimento das virtudes para que nós nos libertemos das nossas limitações. Então é muito importante lembrar dessa questão, que todo ser traz em si uma capacidade intrínseca de evoluir por meio do autoconhecimento e da autotransformação. Não há quem não possa mudar a própria vida, mudar as doenças que de alguma forma desenvolveu. Todos nós podemos. É trabalhoso, sem sombra de dúvida, mas é possível. Então é fundamental confiar que temos todas as possibilidades de nos conectar com esses potenciais para nos acolher amorosamente e sermos felizes. Quando nós nos proporcionamos esse acolhimento amoroso, nós estamos removendo as causas da infelicidade, as causas da tristeza, dessa tristeza profunda que a depressão gera. Todos nós somos convidados a usar a virtude da autoconfiança para nos impulsionar ao esforço de autotransformação. Por quê? O processo, você se conhece, e aí o autoconhecimento vai nos levar ao autodomínio. Eu tenho isso aqui, eu tenho essa limitação. Mas eu sou mais que essa limitação. Porque eu sou um ser criado por Deus por amor e para o amor. Eu trago essa limitação, sim. Eu trago uma tendência ao orgulho, e quando acontece alguma coisa comigo, o meu orgulho fica ferido. Trago. Eu trago uma tendência a me revoltar quando acontece algo ruim comigo. Trago. Só não tem dificuldades nesse nível quem já evoluiu, não é o nosso caso. Então, a pessoa, ao se conhecer, o primeiro passo num processo de mudança é a pessoa reconhecer as limitações que tem. Isso é autoconhecimento.
Gradualmente ela é convidada ao autodomínio para gerar autotransformação. Então, quanto mais nós nos esforçarmos para gerar atos amorosos, que são novas causas, nós vamos aliviar as nossas dores, produzindo novos efeitos. Porque é uma lei que está presente em tudo, até na própria questão física, a lei de causa e efeito. Se eu produzo uma causa odienta, uma energia mental tóxica, como a Marina estava cultuando diariamente, ela vai gerar todo um transtorno. A depressão é consequência, como nós já falamos. Da mesma forma, se ela começa a exercitar o amor a si mesma, a autoaceitação, a aceitação daquilo que ela não tem o poder de mudar, que foram as coisas do passado, tudo que ela vivenciou, aprendendo com tudo isso e se permitindo todo um processo de reconhecimento disso e transformando gradualmente aquilo que ela vivenciou e que criou para si mesma, gradualmente ela vai produzindo novas causas, gerando novos efeitos. A autoconfiança, então, ela vai sempre ser uma alimentadora da próxima virtude do autoacolhimento amoroso, que é a autovalorização. Valorizar quem somos e não como nós estamos. Vejamos que uma das maiores dificuldades da Marina foi não se perceber uma mulher insubstituível. Porque ela fazia tudo para agradar o esposo. E quando ela soube que ela já tinha sido trocada por outra mais jovem do que ela, e que já fazia 3 anos, aquilo para ela foi muito impactante. Porque qual era o valor que ela acreditava que tinha? O valor dela era de agradar o esposo. O valor dela vinha dali. Quando nossos valores estão focados fora de nós, nós vamos nos perder. A autovalorização é valorizar-se por aquilo que você é e não pela forma como você está. Vejamos, nós somos espíritos imortais em evolução, aprendizes da vida, criados por amor e para o amor, a fim de evoluir construindo a própria felicidade. Essa é a nossa realidade. É a realidade minha, de todos que estamos aqui, de todos que estão nos vendo pela internet, da Marina, de todos nós. Então, muitas vezes, devido à confusão entre a personalidade e o ser essencial que somos, a pessoa se desvaloriza por trazer ainda muitas dificuldades, muitos conflitos, muitas tendências negativas que ela mantém em seu dia a dia. No caso da Marina, quando ela viu a realidade, ela se desvalorizou totalmente. Como ela disse, nada do que eu fiz tem valor. Como se o servir, o ajudar, o fazer as coisas pelo outro fosse exclusivamente pelo outro. Não fosse algo que é intrínseco dela. Por que ela se perdia? Porque ela ficava focada no outro, mas era um valor dela. Quanta gente entra numa indiferença muito grande. Mas a pessoa, por causa das questões do ego, as questões da personalidade transitória, ela se desvaloriza porque ela não tem um supervalor que ela acha que deveria ter ou que ela tem. Como ela não tem esse supervalor, nenhum de nós tem, aí ela vai de um extremo da supervalorização, que ela se achava a esposa o máximo, né, uma esposa fantástica, para uma desvalorização total,
da personalidade. E nenhum extremo é verdadeiro. Nem ela é uma super esposa, nem ela é uma esposa nula, sem valor nenhum. Ela é aquilo que ela é. As dificuldades que ela tem são naturais na vida de todos nós. Agora, ela não deixa de ser a essência divina que ela é. Então, a pessoa se desvaloriza por causa da forma, por causa das situações. Para que a autovalorização seja exercitada nas várias experiências de desafio que nós temos na vida, é imprescindível que vejamos a personalidade, com as suas limitações egóicas, como algo transitório, que não anula o ser essencial que somos. Ou seja, o terapeuta interior continua íntegro, nos ajudando nas várias experiências. O ser essencial que somos, a essência divina, é aquilo que existe de mais sublime em nós. Ele não se macula com as nossas limitações, com as nossas deficiências. Então, o valor que todos nós trazemos vem dessa essência. Tudo mais é como nós estamos. Como nós estamos é para quê? Para que nós possamos crescer, passando pelas experiências de desafio. A experiência que Marina passou foi muito desafiadora, sem sombra de dúvida. Foi extremamente desafiadora. Que testou coisas muito profundas dentro dela. Está convidando Marina a desenvolver uma série de virtudes que não vão servir só para esse momento, vão permanecer com ela para sempre, como um patrimônio que ela está desenvolvendo. Então, é fundamental o exercício do auto-amor, da autoaceitação e da autoconfiança, para valorizar a personalidade como um instrumento do ser essencial para evoluir. Então, quando nós valorizamos que nós estamos uma personalidade transitória, mas somos um ser essencial, nós nos acolhemos afetuosamente, amorosamente. A pessoa é convidada a afirmar a seguinte frase, mas buscando sentir no coração: eu sou um espírito imortal, aprendiz da vida, criado por Deus por amor e para o amor. E utilizo uma personalidade transitória para evoluir. Utilizo um corpo que vai ter uma finitude. Mas eu sou muito mais do que tudo isso. O convite da vida é valorizar tanto o ser essencial que somos, quanto a personalidade transitória que utilizamos. Porque ela é instrumento do ser para evoluir. Mesmo que as experiências de desafio da vida sejam dolorosas. Nós passamos por muitas experiências dolorosas. Marina passou por uma experiência muito séria. Outras pessoas passam por outras situações diferentes, cânceres, problemas vários. Não existe ninguém num planeta como o nosso que não passe por experiências assim dolorosas. Mas o nosso valor não é por causa da experiência ou por dificuldades durante a experiência. É por aquilo que existe de mais intrínseco. A autovalorização é mais uma virtude para colocar o amor sobre a dor para que ela seja aliviada. Então vejamos que quando ela se valoriza por aquilo que ela é, e não pela esposa maravilhosa que ela pensava que ela era, ela coloca o amor sobre a dor e alivia a dor. Para que o valor dela é: eu sou esse ser criado por Deus para evoluir, para amar, para ser amada. E não é uma situação pontual que vai desfazer isso que é criação divina. Essa visão da psicologia consciencial, uma visão extremamente positiva do ser humano, que nos auxilia a sentir intrinsecamente quem nós somos e para onde nós estamos
seguindo. A autovalorização vai estimular a última virtude desse círculo virtuoso, que é o autorrespeito. Veja bem, Marina não se respeitava. Vejamos que ela confessa que até situações sexuais que ela não gostava, ela fazia para agradar o esposo. Simplesmente assim. Porque lá no fundo, muito provavelmente, Marina já poderia sentir uma possibilidade de algo assim, de uma separação talvez. E ela fazia tudo para agradar, para manter uma situação, mas que ela fica inautêntica em si mesma. Isso é um profundo desrespeito a si mesmo. Quando a pessoa se desrespeita, todo e qualquer processo amoroso com ela mesma fica sem ação, sem acontecer. Porque ela só vai ser respeitada verdadeiramente se ela se respeitar. O esposo, o ex-esposo, foi muito desrespeitoso, sim, porque ele poderia ter sido mais autêntico, terminado a relação para começar uma outra. Ele agiu de uma forma desrespeitosa. Mas ela também se desrespeitava. A relação era inautêntica e aí gerou tudo isso. Então ambos têm uma responsabilidade no processo. Ele e ela também. Respeitar-se é o processo de você se ver como um ser imortal em evolução, para evoluir com as experiências de desafio, experiências de estímulo que todos nós passamos na vida. E que por mais que você traga uma série de limitações, você é digno de respeito e ser respeitado pelos demais. Todos nós somos. Marina, ela é digna de respeito, de ser respeitada por si mesma e pelos demais. Quando a pessoa se acolhe em sua totalidade, ou seja, o ser essencial, o ego com as suas facetas evidente e mascarada, e a personalidade, ela se respeita, apesar de todas as limitações, conflitos que experimenta. E ela se torna respeitosa com as demais pessoas, colocando limites na relação com os outros para ser respeitada. Vejamos que Marina não colocava limites. Para agradar, ela estava sempre anulando a própria vontade para agradar o outro. Isso não dá certo, não funciona. Então, quando nós vitalizamos essas 5 virtudes, auto-amor, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito, nós criamos um círculo virtuoso. Esse círculo virtuoso é um processo no qual cada virtude estimula e é estimulada pela anterior, formando um círculo mesmo. Então, o auto-amor estimula a autoaceitação, que estimula a autoconfiança, que estimula a autovalorização, que estimula o autorrespeito, que fecha o circuito no auto-amor, formando um círculo virtuoso. Realizar um esforço para desenvolver essas 5 virtudes é profundamente terapêutico. Então, a técnica do autoacolhimento amoroso é fundamental na libertação da depressão. É uma das técnicas. Na semana Liberte-se da Depressão, nós oferecemos várias técnicas. Agora, existem muitas outras para ser trabalhadas. No caso da Marina, além do autoacolhimento amoroso, é fundamental ela trabalhar técnicas do auto-perdão, do perdão ao próximo, a técnica parda, a técnica do autoquestionamento, para que ela gradualmente, tomando consciência das limitações que traz, possa gradualmente também superar essas limitações.
Tudo isso vai auxiliá-la a se libertar da depressão. É claro que isso só vai acontecer se a pessoa estiver disposta a fazer esforços. Porque não é uma técnica que muda a vida da pessoa. Se fosse assim, era fácil, né? Você vai num terapeuta, faz um curso de autoconhecimento, oferece técnica para você, e as técnicas mudam a sua vida, de fora para dentro. Não é assim. Propostas sérias de trabalho oferecem recursos para a pessoa, mas recursos para que ela se ajude, ela se trabalhe com ajuda, sim. A ajuda de fora é muito valiosa. Uma pessoa com depressão, ela não consegue sair sozinha, sem ajuda. Porque é uma doença que limita, que faz com que a pessoa se feche dentro dela mesma. Agora, a ajuda é para que ela se ajude. Então, alguém que vem estende a mão. A pessoa depressiva deve estar disposta a segurar firme nessa mão que está sendo estendida e se erguer com a ajuda. Aí ela vai ser sempre esse processo possível de ser superado. A pessoa recebe ajuda para se ajudar. E o problema gradualmente vai ser superado. A psicologia consciencial, que é a ciência que usamos nos nossos cursos, seminários, palestras, webinários como este, no consultório, tem muitas reflexões e técnicas a oferecer perfeitamente possíveis para que qualquer pessoa com depressão, com ansiedade ou outros problemas possa implementar. É um método que já foi testado por centenas de pessoas. Nós trabalhamos com esse método aqui no Plenitude Humana há mais de 25 anos. Estamos lançando nesta noite um curso. Já tivemos na semana passada um mini curso como se libertar, o mini curso Liberte-se da Depressão. Agora, aproveitando esse webinário, nós estamos lançando o curso Como se Libertar da Depressão. Trata-se de um curso muito mais amplo do que o mini curso, nós fizemos apenas 3 aulas. O curso Como se Libertar da Depressão oferece dezenas de técnicas de autoconhecimento e de autotransformação, que visam o processo da pessoa se acolher amorosamente. A técnica do autoacolhimento amoroso é uma das que nós trabalhamos intensamente no curso, para que nesse processo de autoacolhimento ela possa gradualmente transformar a nossa vida. Então nós estamos com esse curso lançando um programa para que a pessoa possa se libertar da depressão, sabendo que isso é perfeitamente possível de ser realizado e que a pessoa pode implementar esse programa na sua vida, transformando a sua vida para que ela se torne como a pessoa tanto deseja. Libertar-se da depressão para viver de bem com a vida, com alegria e felicidade. As técnicas da psicologia consciencial, elas abordam questões muito profundas do ser e são técnicas revolucionárias. E esse é o grande diferencial do curso Como se Libertar da Depressão em relação a outros similares. Então, portanto, se você que está nos assistindo, que fez a semana Liberte-se da Depressão e quer aprofundar os seus conhecimentos sobre como se libertar da depressão, desenvolvendo a alegria de viver de forma prática e bastante acessível para qualquer pessoa, o nosso programa totalmente online foi feito especialmente para você. O curso é uma aplicação prática da teoria e das técnicas da psicologia consciencial e outras abordagens.
É um método exclusivo, como nós já dissemos, muito prático e simples, desenvolvido por nós no Instituto Brasileiro de Plenitude Humana. Estamos lançando nesta noite. É um curso em 12 módulos, que trabalhamos com várias videoaulas teóricas e práticas. Muitas aulas práticas são dadas, oferecidas nesse curso. O trabalho que vai ser feito no curso vai além das aulas teóricas e práticas, porque nós vamos oferecer nesse curso 3 comunidades de apoio. Essas comunidades vão acontecer em 3 ambientes diferentes: o Facebook, o Telegram e o WhatsApp. Como vai funcionar? A pessoa vai receber, a pessoa participante do curso, se quiser, vai poder participar de um grupo onde tanto eu quanto terapeutas treinados por mim aqui no Plenitude Humana vão oferecer toda uma orientação, tirar dúvidas, estimular as pessoas. Inclusive, 4 dessas pessoas estão aqui junto conosco, assistindo o nosso webinário. E você vai ter o apoio nesse grupo de WhatsApp. O grupo de Telegram é um canal onde nós vamos diariamente postar dicas, orientações, textos, artigos, se for pertinente, sobretudo estímulos para que você possa se libertar das causas da depressão. O grupo do Facebook é uma comunidade fechada, com o objetivo também de receber estímulos, você trocar experiências, como também o grupo do WhatsApp, para que você troque experiências, você vai poder se manifestar, mandar dúvidas e também desabafos, o que você quiser nesse grupo. Então, fica o convite para aqueles que estão nos assistindo, aqueles que assistiram o minicurso como Liberte-se da Depressão, para participar do curso agora mais aprofundado, com duração de 3 meses, como se libertar da depressão. Agora nós vamos abrir para perguntas, tanto online quanto as pessoas que nos assistiram aqui presencialmente participarem. Nós teremos mais uns 20 minutos para nós fazermos essas perguntas. Pode perguntar? Sim. E Alírio, essa personagem, a Marina, ela sofreu uma perda muito grande, né? E, no meu ver, é meio que normal a pessoa que sofre uma perda grande dessa, ainda mais uma traição, ela se deprimir. As pessoas que sofrem essas perdas, então, ou traição, divórcio, ou perda de um ente querido, elas sempre vão se deprimir? Eu vejo isso como meio normal, assim, e eu não sei até onde eu posso observar o que é um luto de uma perda e o que é uma depressão. Isso. Então, toda perda vai gerar, no mínimo, uma tristeza. Mas é muito diferente a tristeza transitória de um luto por uma perda da depressão. Por quê? Dentro da psiquiatria, nós falamos que existem 2 níveis de depressão: a depressão endógena e a depressão exógena, na psiquiatria tradicional. A exógena é exatamente a que advém a partir das chamadas perdas. Acontece um fato na vida da pessoa e, a partir daquele fato, a pessoa entra em depressão.
Agora, por que ela entra em depressão enquanto outras pessoas passam por perdas semelhantes, ou às vezes até mais graves, e não entram em depressão? Por que existem diferentes tipos de pessoas? Porque, na verdade, aquilo que se chama exógeno só vai acontecer se existir fatores endógenos, endo, dentro da pessoa, exo, de fora, endo, de dentro. Então, os fatores de dentro foi aquilo que nós vimos no caso da Marina. O processo da autoanulação, o processo de estar sempre agradando os outros, de não se acolher amorosamente. Todas essas limitações que são endógenas, é ela com ela mesma, diante daquela situação exógena, o que aconteceu? O ambiente propício para a depressão. Porque quando é apenas um fator exógeno, mesmo quando a pessoa tem depressão, um luto não passa mais do que 6 meses. E Marina já tinha 18 meses. E a característica é basicamente aquela, o ressentimento, a mágoa sendo cultuada. Isso tudo é fator endógeno. Vejamos que já não é pelo fator exo, que veio de fora. Já é pelo fator endo, de dentro, né? Aquilo que é intrínseco à pessoa. Então essa é a visão da psicologia consciencial e da psiquiatria consciencial, porque também há uma psiquiatria consciencial, que vai além da psiquiatria tradicional, porque nós vamos ao encontro das questões dos sentimentos egóicos evidentes, para a pessoa detectar esses sentimentos, e auxiliar a pessoa a desenvolver as virtudes, que também são endógenas. As virtudes dependem dela. O perdão, por exemplo, que Marina pede, depende dela. Se ela não buscar conectar com esse fator endógeno, ela vai ficar cultuando o ressentimento o resto da vida. Às vezes até para a próxima, isso acontece muito. Porque é um fator endógeno que só vai ser trabalhado se a pessoa realmente quiser. Então isso é a grande diferença desses fatores, né, que não são tão exógenos assim. O exógeno apenas vai ao encontro do endógeno. Então a pessoa que administra bem os seus fatores endógenos, quando surge um fator exógeno, a pessoa sente aquele baque, porque não é possível não sentir, mas gradualmente ela se recupera. Muitas vezes antes dos 6 meses padrão do luto, né? Ela se recupera. Já a pessoa que não trabalhou os fatores endógenos, quando vem a situação exógena, às vezes leva por anos o processo. Tá? Pergunta? Se tiver da internet também nos avisa. Tá? Alírio, você podia falar um pouquinho mais sobre a relação do ressentimento e depressão, que eu fiquei com um pouquinho de dificuldade nessa questão? Questões técnicas aqui. Evento ao vivo é assim, né? Evento ao vivo tem internet que não funciona, Facebook que não entra, o ar que estava muito frio, e vai acontecendo. O pessoal da internet está acostumado com isso. Então, por que o ressentimento ele é um fator que alimenta a depressão? Porque a raiz do ressentimento é a revolta. A revolta, juntamente com o orgulho ferido, é a causa básica, mais intrínseca da depressão. A pessoa se revolta com aquilo que aconteceu com ela. Não podia ter acontecido com isso comigo. Onde já se viu que absurdo. Orgulho, ferido e revolta. O ressentimento é efeito dessa causa mais profunda. Porque o ressentimento é ressentir, ficar ressentindo diariamente, às vezes não só diariamente, mas todas as horas do dia, como no caso da Marina,
O fim de semana inteiro ela ficava cultuando aquilo, totalmente perturbada. Então vem dessa causa intrínseca profunda que só ela pode mudar. Só ela pode realmente tomar consciência. A revolta em relação a isso é minha. Então eu sou convidada a abrandar essa revolta. Aí entra a virtude da brandura. Eu sou convidada a humildar o orgulho ferido, a virtude da humildade abrandando o orgulho, né? Humildando, diluindo o orgulho. E aí o ressentimento vai se diluindo, porque a pessoa vai transformando o ressentimento em perdão, por um processo de amor por si mesmo. Tá? Pergunta da internet. Luciene VM. E os casos em que a pessoa não produz em quantidade suficiente dopamina, serotonina e apresenta frequentes crises ao longo da vida, mesmo usando medicação, é possível ser curada? Vejamos, é isso que a psiquiatria tradicional coloca como causa da depressão, diminuição de neurotransmissores. Dentro da visão da psiquiatria consciencial, isso é efeito e não causa. Por quê? Vejamos a pessoa o dia inteiro emitindo essa energia mental tóxica, de ódio, de ressentimento, de mágoa. O tempo todo, pensamentos negativos bombardeando as células do cérebro e o do restante do corpo. O tempo todo, aquela energia dos sentimentos negativos bombardeando as células. É claro que elas vão diminuir a produção dos neurotransmissores. A diminuição é efeito. Por isso que os tratamentos muitas vezes não funcionam. Os tratamentos medicamentosos são muito importantes, mas eles só mexem no cérebro. Eles não trabalham efetivamente com as causas profundas que são espirituais. Porque o ressentimento não é do cérebro, não é o cérebro que fica ressentido. Porque ainda tem muito materialismo nessa área, como se o cérebro ficasse ressentido. Não, o cérebro não fica ressentido. O cérebro não tem ódio. O cérebro é um monte de células, células muito delicadas, inclusive. Então, quando a pessoa ela age assim, a medicação acaba não funcionando. Agora, é possível curar uma situação como essa? Sim. Se a pessoa se dispuser aquilo que nós falamos agora há pouco. A cura pode acontecer se houver a cura real, que é transformar os sentimentos egóicos do ódio, da mágoa, do ressentimento, do orgulho ferido, da revolta, em virtudes do espírito imortal. A transformação dessas energias que são extremamente tóxicas, em energias salutares, energias que vão fazer com que o cérebro, em vez de diminuição dos neurotransmissores, começa a produzir de forma natural. E a pessoa vai sentindo a alegria de viver, vai sentindo de volta a vida, porque ela vai trabalhar para ir ao encontro da vida e não contra a vida. Outra pergunta da Luciana Rosa: como podemos aplicar a técnica para depressão deve ser técnicas para evitar ou para curar a depressão, para ajudar a pessoa a se libertar, né, da depressão numa criança e para adolescente. Todas as técnicas da psicologia consciencial podem ser aplicadas para crianças, para adolescentes, e porque elas são técnicas muito efetivas. E, claro, vai precisar adaptar a linguagem, vai precisar adaptar todo um processo de que a criança, por exemplo, até os 7 anos, ela precisa de falas de nível bem concreto, todo um trabalho focado em histórias infantis. A criança, na segunda infância, trabalhar de forma lúdica.
o adolescente de uma forma reflexiva para que ele entenda o que está acontecendo com ele. É um pouco diferente do trabalho de adultos, mas são técnicas todas para serem aplicadas em qualquer faixa etária. No Plenitude Humana nós temos um curso de formação em psicologia e psicoterapia consciencial. Inclusive, nesse fim de semana, nós tivemos o curso e aprendemos uma técnica que pode ser usada com crianças, na primeira e na segunda infância, com adolescente, que é a técnica da caixa de areia. É uma técnica muito eficaz, que também funciona com adultos também. Mais alguma pergunta? Alírio, quanto tempo leva, em média, assim, para se considerar normal, uma pessoa tomar essa consciência e deixar a dor do ressentimento ficar ressentindo a dor? Quanto tempo? O tempo da pessoa. Não existe um tempo que você possa afirmar. Nenhum terapeuta sério falaria: você vai levar 3 meses, 6 meses, 1 ano para se libertar. Não é possível isso. É o tempo da pessoa. Tem pessoas que podem, em 3 meses, estar totalmente bem, outras levam 6 meses, outras 1 ano, outras 6 anos, 10 anos. É próprio de cada criatura, de cada pessoa estar tomando consciência das suas limitações, e o processo de transformador é no tempo dela. A psicologia consciencial, com as suas técnicas, ela facilita e ela torna esse tempo muito menor. Isso é inegável. Quando a pessoa usa todas as técnicas que são colocadas à disposição e faz um esforço, as técnicas funcionam como uma alavanca que impulsiona, mas não realiza por. Qualquer proposta que vai dizer que a pessoa, usando tais métodos, em 3 meses ou em 6 meses vai se libertar, é pura leviandade. Ninguém tem esse poder de afirmar isso. Porque não depende nem da técnica, não depende do terapeuta, não depende de nada externo. Depende da pessoa aplicar tudo aquilo que ela se colocou. Então, no curso, por exemplo, Como se Libertar da Depressão, nós oferecemos dezenas de técnicas. Mas se a pessoa não aplicá-las efetivamente, fazendo o esforço de transformação, não é a técnica que vai mudar a vida dela. É pura ilusão ela acreditar que fazendo um curso, fazendo uma técnica, ou às vezes até fazendo de conta que está fazendo, porque isso também é um processo bem humano, ela achar que só esse fato cura um processo assim, em X tempos. Eu já vi aí na internet pessoas prometendo cursos para curar a depressão em 21 dias. É uma leviandade das mais graves que pode se cometer com alguém. Tem cursos de pessoas famosas prometendo a pessoa mudar a vida dela em 1 mês. Isso não se coaduna com uma verdade, com a realidade. Com 30 anos de experiência, eu nunca vi você prometer para uma pessoa que em 1 mês ou em 21 dias ela vai resolver problemas de uma vida inteira. Não é possível. Então, tem pergunta. Acho que... Oi? Alírio, como o curso vai poder ajudar a pessoa que está sentindo depressiva, está com uma tristeza muito grande, além das técnicas, de modo prático e efetivo? Como que o curso vai poder, o que o curso vai poder realmente proporcionar para ela no dia a dia? Certo. O curso Como se Libertar da Depressão, ele está focado numa teoria. Essa teoria é muito profunda. Então, nós oferecemos nesse webinário uma amostra. A técnica do autoacolhimento amoroso, em menos de 1 hora nós oferecemos, mas é claro que no curso trabalhar, cada virtude dessa é trabalhada numa aula específica e tal.
E toda as técnicas práticas também desse método. Ele vai oferecer toda uma série de reflexões profundas. Ele oferece também técnicas terapêuticas que auxiliam a pessoa no autoconhecimento e no mecanismo do autodomínio e da autotransformação. Quando a pessoa se propõe a fazer esse esforço, o processo de transformação acontece. Por quê? É aquilo que nós falamos no webinário. Porque nós somos uma essência divina. Ninguém foi criado para a infelicidade. Ninguém foi criado para sofrer eternamente. Existem questões dogmáticas que dizem isso, mas da psicologia consciencial nós não coadunamos com essa ideia. Nós fomos criados por amor e para o amor, para a felicidade, para o bem, para tudo que é belo, tudo que é... Basta observar a natureza, um pôr do sol, um passarinho cantando. Tudo na natureza é vida, é abundância. Como Cristo disse, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, tudo na vida é assim. Quando a pessoa está em depressão, ela se fecha para isso tudo. Ela precisa, como eu falei agora há pouco, não dá para ela sair sozinha. Ela precisa de estímulos. Então o curso ele vai oferecer esses estímulos. Agora, repetindo mais uma vez, não fazendo aquilo que é parte da pessoa. Porque esse curso que nós estamos oferecendo, ele não substitui o tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, colocamos isso claramente. Agora, ele é um grande auxiliar nesse aspecto da pessoa entender melhor o que está acontecendo com ela. Porque, infelizmente, a psicologia, a psiquiatria tradicional ainda é muito materialista. Essa visão mais ampla, pujante da vida, eu só conheço na psicologia consciencial. A psicologia positiva também tem muita coisa boa. A cognitiva comportamental também, muita coisa boa. Mas a maioria ainda está muito fechada numa visão muito materialista do ser. Então é muito importante a pessoa ter essa abordagem profundamente espiritual, focada nas causas intrínsecas e ela modificar. E aí o curso ele oferece isso. Tem mais perguntas da internet? É uma última, por causa no nosso tempo. Alírio, a religião entra em algum módulo do curso? Não. A religião não entra em módulo algum. Ela entra, na verdade, porque a religião ela é um conjunto de práticas que cada pessoa tem a sua e não é do âmbito da ciência trabalhar a religião. Nós trabalhamos a religiosidade e a espiritualidade. Já existem pesquisas, e quem assistiu às aulas do minicurso Liberte-se da Depressão, nós já oferecemos algumas pesquisas que falam sobre espiritualidade e religiosidade intrínseca, que significa esse movimento de conexão conosco profundamente e com Deus, que transcende qualquer religião. As pessoas podem ter qualquer religião e ter uma religiosidade intrínseca, enquanto que outras têm religiões, mas é religião que as pesquisas chamam de religiosidade extrínseca. Extrínseca quando ela está focada no exterior, nos dogmas, nas questões mais de rituais e coisas assim. Então nós não trabalhamos nesse curso, aliás, no Plenitude nós não trabalhamos religião alguma, porque depende de cada pessoa tem a sua. Agora trabalhamos intensamente espiritualidade e religiosidade intrínseca. E aí em qualquer religião a pessoa pode se encontrar. A Mara Rosane pergunta qual a frequência semanal que as técnicas devem ser praticadas. Depende da técnica. Tem técnicas que você pode e deve aplicar diariamente. Como a do autoacolhimento amoroso, é diário.
né? Porque não dá para a gente tirar folga de nós, né? Imagina, hoje eu não vou me tratar com auto-amor. Aí você não tira folga das questões que lhe geram vida em abundância. Então, é uma técnica para ser usada diariamente. Outras técnicas são mais de reflexões e temos muitas técnicas. No curso, nós vamos oferecer dezenas de técnicas. Cabe? Uma pessoa que está assistindo pelo YouTube me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando o que é o perdão? Como que é perdoar? Porque ela tem ainda só aquela visão do esquecer. Ela não sabe efetivamente o que é perdoar. Então, o perdão, né, acho que ela começou depois, porque eu falei exatamente, o perdão não é uma coisa boa que a gente oferece para alguém que fez uma coisa ruim para nós. Nós fizemos até a comparação com aquilo de ruim é como uma ferida que a pessoa fez na nossa testa. O perdão é você colocar o medicamento correto na ferida. É a pessoa colocar o remédio do auto-amor, porque não depende do auto-amor, para cicatrizar a ferida. O não perdão é machucar todos os dias a ferida para mantê-la viva. E aí o que acontece? A pessoa mantém a ferida viva para mostrar para os outros o que fizeram com ela. É uma atitude masoquista, inclusive, que a pessoa sente prazer em cultuar aquele sofrimento, para mostrar, principalmente para quem fez a ação, o que ela fez com a pessoa. Já o perdão, não. Ele não é esquecer. Se a pessoa cicatriza a ferida, ela, ao olhar no espelho, ela vai ver que a cicatriz está ali. Ela se lembra daquilo que aconteceu, mas não dói. Enquanto que quando ela não perdoa, qualquer lembrança dói muito. Então essa é a diferença. Quando a pessoa perdoou, significa que o processo, a lembrança não gera dor. Esquecer, não, mas não ter dor quando se lembra é o termômetro. Mas o material vai ficar disponível no YouTube, né? E a pessoa pode assistir. Nós explicamos com mais detalhes no início do webinário. Tá? Pode ser. Doutor, quando se fala em depressão, a gente sempre assim vem acompanhado de uma perda, né? Perdeu alguma coisa, alguém. E qual que é a diferença que seria de tristeza para a depressão? Porque muitas vezes a pessoa às vezes está numa tristeza profunda e a gente não sabe se é uma depressão ou se é só uma tristeza mesmo. Boa pergunta. A tristeza, ela é passageira. Não dura mais do que alguns dias. Se caracteriza a depressão quando a tristeza não passa a partir de 2 semanas. 2 semanas consecutivas e a tristeza não passa. Aí já dá para se chegar à conclusão que a pessoa está numa depressão. Pode ser uma depressão leve, moderada, mas ela está em depressão. Até 2 semanas, a pessoa, por exemplo, perde R$500 na rua. Ou é assaltada e leva o celular. Ela vai ficar triste, né? Não tem como, mas não está em depressão. Agora, se ela depois de 15 dias continuar, meu celular era o último tipo, e ficar ali, aí ela já entrou num processo depressivo. É assim que funciona. Agradecemos a sua presença conosco, a presença dos nossos companheiros aqui que vieram pessoalmente nos prestigiar. Muita paz para você e nos vemos na plataforma de cursos, aqueles que estarão conosco fazendo o curso Como se Libertar da Depressão, juntamente com a equipe que vai estar dando apoio nesse trabalho. Muita paz e até uma próxima oportunidade.